Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um livro que todos, são muito importantes da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um que tem uma mensagem muito especial, que é o livro de Esdras. Então, a primeira parte do livro de Esdras fala sobre o retorno e a reconstrução do templo. No capítulo 1, vemos o decreto de Ciro. O livro começa com o decreto do rei persa Ciro, permitindo que os judeus retornem a Jerusalém para reconstruir o templo. Isto cumpriu a profecia de Jeremias. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 10, fala sobre isso, sobre a profecia de Jeremias que se cumpriu e demonstrou a soberania de Deus sobre as nações. Ciro entrega as louças sagradas que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém, garantindo que o povo tivesse os recursos necessários para começar a obra, O que é essa obra? A reconstrução do templo. E no capítulo 2, vemos a lista das pessoas que retornaram. É uma lista detalhada dos que retornaram do exílio, é apresentada, totalizando cerca de 50 mil pessoas, incluindo sacerdotes, levitas, cantores e outros servos. Esta lista reflete o cuidado de Deus em perseverar e preservar o povo fiel de Israel. Então, a gente para analisar e a gente, mesmo Deus irado com o povo, muitas coisas ruins aconteceram com eles, mas em consequências do pecado, porque o Senhor deu as promessas, mas precisavam obedecer a palavra dele. E os israelitas escolheram outro caminho, assim como nós também fazemos, Às vezes a gente sabe, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o povo de Israel sabia, de como Deus era Deus fiel, soberano, cheio de amor e justiça. E mesmo assim ainda insistia em seguir outros caminhos. E nós também, somos semelhantes. E essa lista, de 50 mil pessoas que retornou mostra o cuidado de Deus. Então eles estavam em outro lugar, como escravos, e o Senhor não desistiu deles, mesmo depois de tudo que eles tinham feito. E eu não sei qual é o momento hoje da sua vida, qual a situação que você está, mas o Senhor não vai desistir de você. No capítulo 3, temos a fundação do templo. Os judeus reconstruíram o altar e reiniciaram os sacrifícios diários, mesmo antes de reconstruir o templo. Eles celebraram a festa dos tabernáculos e começam a permanência do templo com grande alegria, lançando os alicerces em meio a cânticos e louvores. E isso aqui é muito bom, de se ver, porque às vezes nós oramos, pedimos, e nem tudo o Senhor faz conforme nós queremos. Na verdade, na maioria, o Senhor não faz conforme nós queremos, pois Ele sabe o que é melhor e faz o que é melhor. E muitas vezes a gente esquece, de agradecer. E aqui a gente vê o povo de Israel, se alegrando e celebrando o nome do Senhor. E no capítulo 4 e 5 vemos a oposição à obra. E assim também em nossas vidas, O Senhor nos dá uma direção, está conosco, mas sempre vai ter a oposição. E em parte isso é até bom, porque se você estiver fazendo alguma coisa e não tiver nenhuma oposição, tem alguma coisa errada. E a oposição enfrentou os israelitas. O que eles tentaram fazer, essa oposição? Eles tentaram frustrar os planos dos judeus. Na verdade, os planos de Deus, Esses inimigos escreveram cartas, escreveu uma carta ao rei da Pérsia acusando os judeus de rebelião. Como resultado, a obra foi interrompida. No entanto, sob a liderança dos profetas Ageu e Zacarias,
a construção é retomada. Os judeus permanecem firmes na confiança de que estão sob a ordem divina. E aqui nós vemos, né, a importância de ter pessoas que nos encorajam na fé, né? Aqui nós vemos Ageu e Zacarias, que encorajou o povo. No capítulo 6, né, vemos a conclusão da reconstrução. O rei Dário confirma o decreto de Círio e ordena que os inimigos dos judeus apoiem essa obra, né? Então, essa oposição tentou impedir os planos do Senhor, mas acabou que eles tiveram que passar a ajudar os israelitas. E eles acharam, né, que o rei ia impedir, mas na verdade o rei achou, né, o decreto do rei Dário, que tinha do rei Círio, né? O Dário achou o decreto do Círio. E nós vemos, né, a movimentação do Senhor em seu povo, a proteção do Senhor. E os inimigos não conseguiram prevalecer, porque o Senhor estava com o povo dele. Então, isso também acontece em nossas vidas. Não importa se as pessoas tentarem te parar. Se o Senhor estiver com você, se isso que você estiver fazendo for uma direção do Senhor, se o Senhor estiver com você, não há ninguém que pode impedir. Então, o templo foi reconstruído e dedicado com grande celebração. O povo também celebrou a Páscoa, marcando a renovação de sua aliança com Deus. E vemos na parte 2 a reforma espiritual liderada por Esdras, no capítulo 7 e 10. Então, no capítulo 7, né, Esdras vai a Jerusalém. E quem era esse Esdras, né? Ele foi um escriba e sacerdote dedicado à lei de Deus. Então, é muito lindo também ver ele. Ele resolveu dedicar a sua vida para estudar a lei do Senhor, obedecer e ensinar. Então, ele liderou uma segunda leva de exilados para Jerusalém durante o reinado de Artaxerxes. Ele recebe autoridade para ensinar a lei e organizar o governo conforme os preceitos do Senhor. O capítulo destaca a mão de Deus sobre a vida de Esdras, fortalecendo sua missão. E no preparativos, né, para a viagem, Esdras reúne o povo, faz uma lista dos que viajam e lidera um jejum para buscar a proteção de Deus durante uma jornada perigosa. O grupo chega com segurança a Jerusalém, levando as ofertas para o templo. No capítulo 9, o problema revelado, né, o problema dos casamentos mistos, né? E ao chegar, Esdras descobre que muitos judeus se casaram com mulheres estrangeiras, contrariando a lei de Deus, né, que eles não poderiam casar com estrangeiros. Então Esdras, ele fica profundamente angustiado, ele rasga suas vestes e ora, confessando o pecado do povo. Sua oração expressa pesar sincero e um clamor por misericórdia. E no capítulo 10 vemos o arrependimento e renovação. O povo, movido pela oração de Esdras, pediu para que Esdras os orientasse, né, do que eles poderiam fazer. Então, e uma pessoa sugeriu que ele se separasse dessas mulheres. Então, uma assembleia foi convocada para tratar do problema e um processo sistemático de reconciliação com a lei de Deus é iniciado. Essa reforma marca uma renovação espiritual significativa para a comunidade. Então, aqui, nesse livro, a gente vê alguns temas, né, principais. O primeiro tema é a fidelidade de Deus. O livro destaca o cumprimento das promessas de Deus, como a volta do exílio e a residência do templo, né, a reconstrução do templo. E também vemos sobre adoração e obediência. A permanência do templo e a restauração espiritual mostra a centralidade da inspiração e da orientação à lei. E aqui também vemos uma liderança piedosa, né? O Ciro, Zorobabel, Jesua, Ageu, Zacarias e Esdras exemplificam a liderança fiel e comprometida com o propósito de Deus. E também, né, vemos arrependimento e reforma. O chamado ao arrependimento e a busca pela santidade são centrais na segunda parte deste livro. Então,
Como conclusão, o livro de Esdras é uma narrativa poderosa sobre a restauração física e espiritual de Israel após o exílio. Este livro nos lembra da soberania de Deus, da importância do Espírito centrado em Sua palavra e da necessidade de pureza e santidade em nossa caminhada com Ele. Por meio de líderes como Esdras, vemos o impacto da fidelidade em tempos de desafio e renovação. Então, Esdras, ele fez uma escolha, de conhecer a palavra do Senhor, de estudá-la, obedecer e ensiná-la. Então, hoje, o sucesso é definido de ter dinheiro, sucesso é ter um casamento, sucesso é ter filhos, sucesso é ser empoderado, tantas coisas, E aqui a gente vê o sucesso de um homem, que resolveu dedicar a sua vida ao Senhor e através disso, o povo dele teve uma vida transformada. Então que a gente possa buscar o Senhor e que a nossa vida não seja passageira aqui de forma sem fazer nada para o Senhor. Que a nossa vida possa ser um sacrifício vivo àquele que nos chamou, sabe? Entregue a sua vida ao Senhor e deixe Ele mostrar para você qual o caminho certo para a sua vida. Em nome de Jesus, amém.